Olá, tudo bem? Eder Ramos aqui. E hoje vamos bater um papo sobre o tema Jogue o Dado. E daí eu quero que você se inscreva no canal, porque o algoritmo entende que esse conteúdo vai agregar valor na minha vida, na sua vida e na vida de muitas pessoas que a gente nem conhece. Perfeito? Conteúdos como esse todos os dias, de segunda a sexta, segunda, terça, quarta e quinta, 20 horas. Sexta-feira ao meio-dia. E a gente já sabe por quê. A partir de então, hoje vamos falar sobre jogar o dado. Jogar o dado existe no mercado, tanto no mercado de quem faz negócio, quanto nas pessoas que vendem produtos, que vendem serviços. E jogar o dado significa dizer que você vai começar a trabalhar o princípio da incerteza. E o princípio da incerteza, ele acaba eliminando todos os processos de ansiedade que você tem. Porque no princípio da incerteza, você vai gerar o risco pelo prêmio. Olha que fato interessante. Você começa a gerar o risco pelo seu prêmio. E o que seria o seu prêmio? Talvez o fechamento da venda, talvez o fechamento de um grande contrato. Esse conteúdo aqui serve para baixo ticket e alto ticket. Eu não quero saber o quanto você vende, eu quero que você se torne um melhor vendedor, eu quero que você se torne um melhor empresário, eu quero que você se torne uma pessoa melhor. E daí, no princípio da incerteza, as coisas vão acontecendo pelo mesmo resultado. E o princípio da incerteza, ele precisa estar dentro do seu processo. Porque quando você elimina o risco pelo prêmio, ou seja, você cria uma estratégia para calcular, não é nem eliminar o risco, calcular o risco pelo prêmio, com o passar do tempo, com o passar da estratégia, o objetivo vai acontecer. É inevitável, porque o processo está acontecendo. Então, jogar o dado é vivenciar o processo. Jogar o dado está dentro do princípio da própria incerteza dos negócios, da própria incerteza das vendas. E o que eu vejo são pessoas cada vez mais querendo o imediatismo dos resultados no tempo da rede social, nos tempos de rede social e no tempo da rede social, sendo que o tempo da vida real vai exigir mais do que nunca o princípio da incerteza. Vai exigir que você saiba lidar com isso, porque existe o seu produto, existe o seu serviço, existe o que a gente sabe muito bem, que é o resultado de quem vai receber toda essa prospecção, toda essa apresentação, todo esse fechamento, todo esse valor de investimento. E o que eu vejo são as pessoas desesperadas porque elas não querem trabalhar em cima do princípio da incerteza dos resultados, de jogar o dado para acontecer. E daí as coisas sufocam cada vez mais, porque elas querem que sejam de uma maneira tabelada. Venda, negócios, não tem como ser de uma maneira tabelada. Você pode até criar uma estratégia para agir no momento. Só que o próprio momento, olha aí, o próprio momento vai fazer com que seja da forma que o próprio momento se apresenta. Não vai ser da forma que a gente quer. E as pessoas querem entrar numa área de venda, as pessoas querem entrar no mundo empresarial, tabelando as coisas. Foi o que eu falei no vídeo de ontem, não dá para tabelar. E no vídeo de ontem eu falei sobre técnica de fechamento. Não dá para tabelar os processos, porque os processos são os próprios dia a dia do princípio da incerteza para o mesmo resultado. E daí, só tem duas opções. Ou você não vivencia o processo, parte para um outro tipo de profissão, parte para um outro tipo de negócio, ou cria uma estratégia dentro do negócio para você não vivenciar o processo, ou você vivencia o processo com essas diretrizes do princípio da incerteza, de jogar o dado. E jogar o dado é vivenciar a incerteza do que vai acontecer naquele dia para o mesmo objetivo, para o mesmo resultado. Jogar o dado significa você apresentar quantas vezes forem necessárias dentro de uma consistência para você testar as suas consistências. Tá, vou dar um exemplo muito prático. Eu trabalho com o mercado financeiro e daí as pessoas sempre me perguntam sobre isso e eu não vou dar curso sobre o mercado financeiro, eu não vou falar, isso é para mim. Eu resolvi ser para mim, porque as pessoas têm duas opções. Ou elas me dão a credibilidade de que elas podem transformar a vida delas de alguma forma com o que eu apresento, ou elas não têm obrigação nenhuma também de acreditar em mim. O que eu posso dizer é que eu tenho um resultado. Por quê? Porque no processo de estudo, do processo de jogar o dado, eu descobri a minha própria estratégia que me dá resultado, a minha
estratégia que é diferente de outras pessoas que dão resultado, que é diferente de outras pessoas que ainda não dão resultado. Mas só que tem um porém. O jogo nunca vai ser de quem vence. O jogo vai ser de quem vai mais longe. Eu fui mais longe para descobrir o meu processo. E eu joguei o dado. O dado de dizer o seguinte: aconteça o que acontecer. O objetivo ele já existe. Ele já é inevitável acontecer. Ele já está dentro do processo de acontecer. Então era só esperar o processo certo para que isso acontecesse. Esperar o momento certo para que chegasse. Chegou debaixo de muito teste, chegou debaixo de muita dor, chegou debaixo de muitas coisas. Quando eu parti para a venda, que eu vendo desde garoto, eu já sabia desse princípio de jogar o dado, pelas experiências. Eu já sabia do princípio da incerteza de como o outro poderá receber, que não vai ser igual no mesmo dia ao outro que me recebeu. Mesmo que eu já tenha uma autoconfiança disso. Lembra que eu falei para você, no vídeo passado, da questão da frustração? Um bom vendedor, ele se frustra por 5 a 30 segundos. Ele precisa deixar para trás o que deu errado. Ele precisa deixar para trás aquilo que não deu certo para partir para uma próxima. Você sabe a quantidade de vendedores que já marcou isso? Olha, eu estou falando na geração de nossos pais. Não estou nem falando da nossa geração, que hoje em dia fica mais fácil você entrar em contato pelo WhatsApp e às vezes as coisas que estão marcadas passam a ser desmarcadas. Elas passaram a serem desmarcadas por conta da rapidez do WhatsApp. Então elas passam a ser desmarcadas na rapidez do WhatsApp e você já tem como virar o jogo. Mas pega o tempo dos seus pais, dos seus tios, dos seus avós que eram vendedores. Pega esse tempo. Imagine quando eles tinham marcado uma visita e chegava lá no local, a pessoa não atendia. Imagine que ele pegava o transporte, e muitas vezes, muitos não tinham carro, pegava o transporte lotado, pegava um transporte que não era favorável, e chegava lá, ou a pessoa não atendia, ou a pessoa marcava outro dia, e quando marca outro dia já é uma sorte, ou a pessoa às vezes estava no local, não te atendia, ou a pessoa estava no local e fingia que não estava no local. Mas tiveram sucesso em vendas porque eles trabalharam o princípio da incerteza, eles trabalharam a frustração, eles se arriscaram novamente para o prêmio do que é isso. E o prêmio do que é isso não é só a comissão em si. O prêmio do que é isso é tudo que vem envolvido dentro do processo. Porque com o passar do tempo, as estratégias passaram a ser criadas. É pelo princípio da incerteza, é por jogar o dado que você começa a criar suas próprias estratégias. Porque dia após dia, você vai começando a pegar o feeling das coisas. Se eu fizer isso, dá certo. Eu não vou mais fazer isso porque não deu certo. Agora eu vou manter a réplica disso, porque deu certo, vou replicar, adaptando os novos clientes para chegar ao resultado que eu quero. Mas a coragem de jogar o dado e ir para o princípio da incerteza é o que faz o vendedor se tornar um super vendedor. É o que faz o empresário se tornar um mega empresário. Aliás, a gente fala disso aqui porque é um tema específico, mas é o que faz qualquer pessoa se tornar boa ou bom na profissão que ela exerce. É saber jogar o dado. E jogar o dado vai dar certo, não vai dar certo, nova estratégia, aquela estratégia nova. Jogar o dado é estudar mais sobre, saber onde está errando, não ter a arrogância de achar que é o outro que não está aceitando o que você está apresentando, saber onde você está errando, melhorar o seu erro, buscar praticar, aprender. Vídeo que mais tem aqui no YouTube. Eu sou competente no que eu faço, eu banco o que eu faço, mas tem muita gente competente também no YouTube. Então, é por questão de afinidade. Você pode me estudar pelo YouTube, mas você também pode estudar outras pessoas pelo YouTube, que você vai criando afinidade, juntando as coisas. E aí você descobre se é comigo, se é com outra pessoa, e que não tem problema nenhum. Quem vai ficar, sempre vai ficar. E quem não vai ficar, porque vai descobrir novos caminhos. Eu sempre digo que quem não fica até o final do vídeo está perdendo muita coisa. E eu sempre digo que se você já ganha dinheiro, se você já vende muito bem, se você já tem um negócio consolidado, aqui não é para você. Agora, se você é uma pessoa que ainda não sabe fazer dinheiro, que ainda está aprendendo a vender,
que quer fazer o seu negócio se tornar consolidado, aqui é para você. Eu sempre digo isso porque a ideia é transformar, tirar o desespero da pessoa de vender, tirar o desespero da pessoa de saber que não está conseguindo fazer com todos os boletos que estão chegando na mesa e cada vez cresce mais, e tirar o desespero de saber que muitas vezes essas pessoas dizem assim: cara, acabei de deixar o dinheiro na mesa porque eu não soube fazer assim. Em muitos casos, às vezes, você deixa o dinheiro na mesa, não é o cliente que não deixou de fechar o negócio com você, não é o cliente que não quis fechar o negócio com você, você deixou o dinheiro na mesa. Então, quando a gente cria esse senso de autorresponsabilidade, eu acredito que o meu sucesso nessa questão foi o senso de autorresponsabilidade, o senso de pegar para fazer, o senso de agir. Lembra, na época que a gente assistia a Copa do Mundo 94, 2002, o que é que os jogadores diziam? Deixa comigo que eu chamo a responsabilidade para mim. Quando você tem um negócio, quando você está vendendo produto ou serviço, você precisa chamar a responsabilidade para você. Agora, o ponto principal existe um tempo, e é um tempo necessário que para cada pessoa vai acontecer num momento. Até porque são contextos diferentes, são networks diferentes, são histórias totalmente diferentes. A minha história foi totalmente diferente de grandes pessoas que fizeram sucesso. E eu estou buscando o meu sucesso. A minha história vai ser diferente de uma pessoa que veio do nada e vai crescer. E talvez me passar, e vai me passar de alguma forma, porque quem vem do nada sabe a dificuldade do que é um nada. Eu tive muita coisa. Então o meu sucesso pode acontecer de uma forma natural, paulatina, ou numa certa urgência, ou naquilo que eu quero, ou fazer o vendedor pró chegar onde eu estou desejando que ele chegue, de fato. Mas eu tenho uma tranquilidade por nunca ter passado necessidade, por nunca ter passado por nada, apesar das dificuldades, apesar dos desafios, eu nunca passei uma necessidade de fato, apesar de alguma história, só teve um hiato da minha história que realmente eu passei um pouco de necessidade. Mas fora isso, foi uma coisa que foi acontecendo, vem acontecendo e vai acontecendo. Mas se você pega uma pessoa que ela não veio do nada e cresceu com tudo, ela jogou o dado. Ela fez o princípio da incerteza acontecer para ela, mas ela sabia o objetivo. Então, as coisas estão na decisão. Ensinam pra gente de uma forma errada. Repare que palestrante motivacional começou a perder mercado. Mas por que ele começou a perder mercado? Porque ele é incompetente no que ele faz? Não, até porque senão ele não seria palestrante renomado. Ou ele teve que se adaptar ao tema que ele apresenta, com outro viés, ou ele largou o mercado porque não dá, as pessoas não estão buscando a motivação. Até porque ninguém quer mais te entregar a fórmula pronta das coisas. Na verdade, as pessoas estão buscando que você tenha decisão. Da decisão, você vai ter uma ação. Da ação, você vai ter um resultado. Do resultado é que vem a motivação. Repara uma pessoa que está na academia. O que acontece com a pessoa que está na academia? Ela tem uma decisão. A decisão pode ter uma higiene mental. A decisão, porque o corpo vem de bônus. A decisão pode ter uma hipertrofia e depois de bônus ela ganha uma higiene mental. Cada um começa por um caminho. A decisão é se livrar de uma doença futura. A decisão é porque o médico disse para fazer, porque senão vai morrer. Cada um numa decisão. Perfeito? Daí vem a ação. Da ação começam os resultados. Então o cara que começou pela hipertrofia, ele vai sentir o resultado e ele vai se motivar a fazer novamente por uma ação para ele ver novos resultados. No mundo dos negócios, na decisão de crescer aonde você quer chegar, vai ter uma ação. Não dá para ser com os braços cruzados. E daí você vai ter o resultado que vai lhe gerar uma motivação de uma nova ação, de replicar uma nova ação, ou de mudar uma ação que vai lhe levar a um outro patamar. Nas vendas, as mesmas coisas. Só que você vai jogar o dado pela consistência de entender que aquela estratégia numa consistência de uma semana, numa consistência de 15 dias, numa consistência de um mês, ela teve um resultado muito mais positivo em 80% do que negativo. Aí você só vai replicar. Mas para isso você precisa testar, para isso você precisa estar no jogo, para isso você precisa estar no princípio da incerteza, para isso você precisa jogar o dado com estatística. É estatística essa estratégia
precisa ser treinada por um espaço de tempo que eu determino para que daí eu veja 80% do resultado positivo, porque vai existir loss. Qualquer pessoa que disser para você que o negócio dela não tem loss, que não dá loss, que é perca, ela está mentindo para você, tá? Tanto no mercado real quanto no mercado financeiro. Todo mundo tem loss, todo mundo tem um prejuízo. A diferença é o prejuízo dos inocentes e o prejuízo dos experientes. O prejuízo dos inocentes é aquele prejuízo em larga escala, porque ele não calculou o prejuízo, ele foi fazendo com irresponsabilidade. E o prejuízo dos experientes é aquele que já tiveram um prejuízo da irresponsabilidade e que aprenderam a calcular o seu risco para eliminar a ansiedade e ter mais prêmios. Então, quando você começa a pegar a experiência da consistência, você começa a calcular o risco para ter o prêmio disso. O vendedor calcula todos os riscos, que é tanto como ele vai fazer a abordagem, que é tanto os cálculos de onde até onde ele pode perder para que a venda seja fechada, para ele ganhar o prêmio. E qual seria o prêmio? Quantidade de cliente, quantidade de indicação e fechamento e a comissão ou a venda bruta. Dependendo do caso, a venda bruta. E daí que você jogou o dado. Você aprendeu com a consistência de jogar o dado, a constância e a consistência de jogar o dado num prazo que aquilo lhe deu uma porcentagem positiva e que agora você só vai replicar. Claro que com umas adaptações, porque eu sou Éder, você é você, ou outra pessoa é outra pessoa. Mas a base disso já está montada. E se a base já está montada, é só seguir a base. E vai fazendo pequenos ajustes de adaptação com os insights, com o poder de abstração que você tem. Vendedor, empresário bem-sucedido, sem poder de abstração, não vai. Porque é o poder de abstração que gera criatividade. O poder de abstração que gera estratégia. O poder de abstração é que gera a sensibilidade de entender o processo. Hoje, eu vi uma postagem de uma pessoa falando sobre cliente. E aí eu fui o primeiro a dizer. Então, nos primeiros diálogos que você decide se você mantém um cliente ou se você demite o cliente. Não é só o cliente que vai te demitir. Você também pode demitir o cliente. Porque se ele for fora dos seus princípios, dos seus valores, da sua abordagem, não tem por que você manter o cliente. Porque quem vem por preço, vai por preço. Quem vem por falta de educação, vai por falta de educação e não vai dar valor àquilo que você faz. Então é você que precisa se valorizar. É você que precisa entender que cliente não tem razão. Cliente tem o direito de aquilo ser entregue da forma que você objetivou entregar. Mas para tudo isso, é o processo que eu venho falando, o processo que as pessoas não querem passar. Uma vez eu vi uma frase que dizia assim: todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. E quando a gente está falando aqui, a gente não está nem falando de céu nem de morrer. A gente está falando do processo. A gente está falando das coisas que você precisa passar. O cara, para hipertrofia na academia, ele sabe que é um processo, que vai vir um resultado em um determinado tempo se ele fizer dentro do processo normal, fora os atalhos. Eu não estou falando de quem está seguindo atalho. Eu estou falando daquelas pessoas que seguem um processo normal, tá bom? Aquelas pessoas que não seguem atalhos, elas sabem que é um processo que vai durar um tempo que vai durar através de outros processos embutidos, que é a malhação, que é a higiene mental, que é o bom sono, que é beber água, a dieta. Então é um processo que em muitos casos é doloroso, porque sua mente precisa voltar a se adaptar a um novo tipo de hábito. Na venda a mesma coisa, nos negócios a mesma coisa. Quando você joga o princípio da incerteza, quando você joga o dado, você está dizendo o seguinte: eu vou passar pelo processo. Independente do que aconteça, eu estou no processo. Independente do resultado negativo, eu vou entender o resultado negativo para ter um resultado positivo futuro. Ou com aquela mesma pessoa, aquele mesmo cliente, ou com novos clientes. E lembra, relacionamento vai fazendo com que esses novos clientes comecem a se adaptar com você, comecem a querer dialogar com você ou indicar você para outras pessoas. Então está dentro do processo, jogar o dado. Jogar o dado para descobrir aonde você vai chegar para o mesmo objetivo. Porque, mais uma vez, eu te digo,
O resultado é inevitável quando você joga o dado, porque você participa do processo ativamente. Você não espera o processo acontecer. Você vai participar do processo ativamente para que ele possa acontecer, para que ele possa gerar resultado. E daí vem todas as bases de conhecimento que você vai buscando, vem todos os processos que vão eliminando a ansiedade, que vão eliminando para que você diminua o risco calculado para ter um prêmio maior. E é por isso que o Vendedor Pro, ele existe. Ele vai fazer com que você comece a calcular isso, que você comece a aprender para você ter um pensamento empresarial mais forte. Mesmo que você seja um vendedor, para que você possa vender em alta performance, para que você possa investir de volta como um tubarão aquilo que você adquiriu, para que você possa conquistar, para que você possa fazer, para que você possa realizar tudo que você precisa realizar entre você na vida pessoal e na vida profissional. E nisso, a gente traz toda uma preparação completa falando de mercado real, mercado financeiro. Dia 18 já começou com os primeiros integrantes do Vendedor Pro, porque é uma comunidade, não é um curso online, tá? Não é não. É uma comunidade de 6 encontros, mentoria individual, consultoria em grupo, para que você possa, fora os outros bônus, para que você possa melhorar, para que você possa transformar o seu aspecto da venda, para que você tenha a segurança de vender e fechar, para que você possa botar dinheiro no seu bolso, dobrando as suas vendas e realizando os seus sonhos. Se você quer saber mais sobre isso, clica aqui no link da descrição para você saber mais informações sobre o Vendedor Pro. E tem uma coisa, quem entra no Vendedor Pro, quem é de Salvador e entra no Vendedor Pro, automaticamente, nesse momento, entra no nosso clube de network. E aí tem os bônus do Vendedor Pro e o bônus do clube de network. E daí fica fantástico, porque uma coisa entrelaçada na outra faz você ir para outro nível. O nível dos grandes, o nível dos gigantes, com novos networks. Perfeito? Então é isso. Jogue o dado, faça como eu estou fazendo, jogando dado, me expondo, fazendo acontecer, porque jogando dado, você participa do processo, e participando do processo, o resultado é inevitável. Conte comigo no mínimo para frente. Se gostou, compartilha. É Éder Ramos. Valeu. Tchau, tchau.